Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre como sobreviver na grande tribulação. Você deve já, a partir de agora, começar a separar suplementos, arrecadar suplementos e separar eles para você poder se sustentar na grande tribulação. E se você conseguir já abandonar a sua casa a partir de agora, deixa tudo, arruma um lugar fora, para longe do sistema e se mude imediatamente. A pandemia está aí, a marca da besta já está aí, então nós temos que sobreviver durante a grande tribulação e também tem alguns lugares onde você possa comprar facas para sobreviver, armas para sobreviver, porque vai ter guerras, vai ter ataques no deserto, vão ter pessoas querendo roubar os seus bens, você tem que se proteger. Era assim no tempo de Josué, era assim no tempo antigo, as coisas vão voltar a acontecer. E também existe um curso para isso. Se você comprar o meu curso, que eu estou fazendo para vocês, é um preço barato, disponível para todos, vocês vão aprender a sobreviver no deserto. E é importante isso mesmo, porque a gente tem que aprender a viver como nas eras antigas, como os homens sobreviviam antigamente. E eu tenho um curso preparado para você. Irmãos, é por causa de todo esse lixo que eu vomitei aqui na frente de vocês que a linha pré-tribulacionista encontra força para pregar contra a verdade de Deus. Porque existem desequilibradas pessoas da linha pré-tribulacionista que vomitam essas coisas no ouvido das pessoas e elas caem. Elas não sabem nem sobreviver agora, nesse momento. Não sabem nem do que se alimentar, tanto literalmente como espiritualmente, e querem aprender como sobreviver lá no tempo da grande tribulação. Assim como existem desequilibrados na linha pré-tribulacionista, existem os desequilibrados na linha pós-tribulacionista. E tudo se converge nisso. O amor ao dinheiro. Quando a pessoa não está querendo vender os seus cursos nojentos de como sobreviver na grande tribulação, ela está pensando em sensacionalismo. E aí ela faz conteúdos que são acessados. Quando eu faço um conteúdo com um título mais ou menos sensacionalista, com uma capinha mais ou menos sensacionalista, as pessoas vêm correndo no vídeo. As pessoas são curiosas. Poucas querem aprender. 80% das pessoas que me seguem não estão comprometidas com a palavra de Deus. Eu sei disso. São poucas as pessoas que estão. São poucas até as que me ajudam. Então, irmãos, não se engane com a maioria, não se engane com os elogios. Toma cuidado com tudo isso. Então eu quero falar nesse vídeo aqui as problemáticas da linha pós-tribulacionista, tirando a parte calvinista, né? Porque os calvinistas são pós-tribulacionista, mas acaba não valendo de nada. A mensagem deles é porca do início ao fim, não vale nada. Mas eu quero falar das problemáticas da linha pós-tribulacionista, que são essas que eu já falei para vocês no início do vídeo, e a linha pré-tribulacionista. Você precisa de um equilíbrio. Vai chegar um tempo em que você não vai poder ficar se alimentando de qualquer coisa, entendendo qualquer coisa para você agir corretamente e poder ensinar a sua família. Você vai ter que se aprofundar na palavra de Deus. E agora é o momento de você se aprofundar na palavra de Deus, de você estudar por conta própria, não ficar apenas dependendo dos vídeos. Porque para assistir um vídeo bom, você vai ter que ter discernimento, você vai ter que ter um filtro para isso. E vocês já conhecem essas pessoas pervertidas que querem vender os seus cursos, seja lá o que for o curso. Curso não se vende se for a palavra de Deus. Não se vende. Principalmente aqueles que vão falar para você como sobreviver na grande tribulação. E aí, é claro, os pastores pré-tribulacionistas, quando encontram com isso, é um prato cheio para eles defenderem agora a linha pré. Porque eles vão dizer que a linha pós-tribulacionista é atormentadora. E sim, nesse ponto, eles estão certos. Se a linha pós-tribulacionista é isso, ela é atormentadora. E aí eles vão misturar com um monte de outras coisas. E aí, na verdade, vão enganar um monte de pessoas, porque vai chegar um momento em que você vai ter que saber viver fora do sistema. Vai chegar esse momento. Não tem como falar tudo num vídeo só. Eu vou separar isso para falar em outros vídeos, que vocês vão ver que mesmo com esses desequilíbrios da linha pós-tribulacionista, porque são pessoas que visam o sensacionalismo e o dinheiro, mesmo assim, essa linha é mais sensata do que a linha pré-tribulacionista e causa menos dano nas pessoas, espiritualmente e literalmente quando chegar a grande tribulação.
Então vamos para os textos, para não ficar somente nos argumentos que eu estou falando para vocês. Quando vocês virem um pré-tribulacionista ou um pós-tribulacionista falando isso, se desvia, que são pessoas insensatas, tolas, amantes do dinheiro e que só pervertem o Evangelho de Cristo. Vamos para os textos, para ver se a linha pré-tribulacionista, ainda que se utilizando desses argumentos pós-tribulacionista, vamos ver se essa linha está correta. Isaías 43, verso 10. Aqueles que já me acompanham, eu peço paciência. Esses textos repetidos servem de revisão para vocês e de novidade para as outras pessoas, né? Sempre importante estar revisando, porque sempre quando eu falo, eu procuro acrescentar alguma coisinha a mais. Isaías 43, a partir do verso 10, diz o seguinte: Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo. E antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu vou frisar aí na tela para vocês e vou deixar a palavra para vocês somarem. Vós sois minhas testemunhas. Deus está falando aqui para o seu povo, no contexto aqui, casa de Judá e casa de Israel, mas o interesse do Espírito Santo é falar muito mais para nosso tempo do que para esse tempo da antiga aliança. Duas testemunhas, duas casas de Israel, e olha como isso vai para o tempo do fim. Então veja aí, vós sois minhas testemunhas. Judeus e gentios. Vai ficar na tela. Vamos no verso 12. Eu anunciei a salvação, realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Aqui o Senhor está falando, o Espírito do Senhor Jesus está falando com o povo antes dele se manifestar em carne, falando coisas que ele já realizou. Olha só, eu anunciei a salvação, ele está anunciando pelos profetas, e realizei, porque ele morreu e ressuscitou e está à destra de Deus, e a fiz ouvir a pregação do Evangelho pelos apóstolos e pelas suas testemunhas. E agora a pregação chega em judeus e gentios, nas duas casas de Israel. E agora nós nos tornamos testemunhas do Senhor. Certo? Tá aí. Então, vós sois minhas testemunhas. E aqui tem mais um ponto que eu quero frisar na tela. Deus estranho com vocês não ouvem. Esse Deus estranho é o que está lá no profeta Daniel e é o diabo a quem o anticristo servirá e o honrará. Deus estranho conosco não ouve. Certo? Verso 13. Ainda antes que houve dia, eu era, e nenhum há que possa livrar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Aí tem aquela afronta lá em Apocalipse 13. Quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Mas o Senhor fala que quando ele agir, quem é que vai impedir? Agora pula no verso 16 até o 21. Assim diz o Senhor, que outra hora preparou um caminho no mar nas águas impetuosas, uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Aqui ele está falando dos egípcios que foram engolidos pelo mar, certo? Continua. Não vos lembrais das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo. Deus frisou isso 2 vezes. Para quê? Continua lendo. Para dar de beber ao meu povo, o meu escolhido. O povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. O que o Senhor está falando aqui? Lembra lá no passado? Eu não dei água, não fiz brotar água das rochas e não alimentei o meu povo? Vocês não consideram isso? E vocês não estão vendo que essas coisas terão que se repetir? Então eu farei para o meu povo beber aonde? No deserto. Isso daqui não é passado, irmãos, é futuro. Compreenderam o mistério? Então aqui, de fato, as 2 testemunhas também estarão no deserto. As 2 testemunhas, quem são elas em poucas palavras? Uma porção de judeus, uma porção de gentios que recebem um espírito
de Moisés e de Elias, e até mesmo o espírito duplicado, a porção dupla de Elias, e eles vão profetizar em Jerusalém. Eles vão para lá e vão dar suas vidas por amor ao Senhor, porque quem ama o Senhor está disposto a morrer por ele também. E eles vão salvar pessoas em Jerusalém. Outras pessoas e outras nações terão que ir para os desertos, para ficarem vivas até o fim. E lá o Senhor honrará o seu povo. É Ele que vai dar de comer, é Ele que vai dar de beber. Agora, o que nós temos que fazer quando chegar o tempo determinado, o Espírito Santo vai falar com muito mais clareza. Tem muitos textos aqui que eu poderia ler para vocês, o que nós deveríamos fazer quando chegar o tempo determinado, ainda não, mas eu vou deixar para outros vídeos. O que nós temos que fazer hoje é estudar, meditar e ensinar, avisar o povo, para que quando chegar o momento determinado, o povo de Deus já esteja avisado, sabendo o que tem que fazer e entrar em ação. Como que o povo vai entrar em ação se não sabe o que fazer? Por isso que a linha pré-tribulacionista barra a revelação. Porque eles acham que eles vão ser tirados antes, então eles não se preocupam muito com isso e eles até tiram sarro dessas coisas. Mas fica até vergonhoso para eles o que eu vou falar para vocês ali no final em poucas palavras. Então esse é um texto. O outro texto se encontra em Ezequiel 20, do 33 ao 36. Está aí na tela. Vocês vão ler na casa de vocês. É a mesma coisa aqui, com outros acréscimos. Ezequiel 20, do 33 ao 36. Certo? Outro texto se encontra em Isaías 11, do 13 ao 16. Isaías 11, do 13 ao 16, está aí na tela. Eu também vou deixar no comentário fixo um lembrete e para vocês lerem algo ali na descrição do vídeo. Agora vamos para mais um texto que eu quero ler para vocês. Se encontra em Miqueias. Olha só quantos profetas falando a mesma coisa com acréscimos. Vamos em Miqueias, capítulo 7, para concluir o profeta. Resumindo, tem muita revelação aqui, mas só para concluir o assunto. Diz assim: Eu lhe mostrarei maravilhas como nos dias da tua saída da terra do Egito. Deus está falando, o que eu fiz antes eu voltarei a fazer. E a prova que ele vai fazer é Apocalipse. Olha para Apocalipse 12. O cenário do Egito está revivido. A esposa está indo para o deserto com asas de águia para ser sustentada durante 1260 dias. Ela não vai ser sustentada durante esse tempo para morrer no final. Ela ficará viva. Aí você pode dizer, a esposa é somente Israel. Sim, segue o caminho da linha pré-tribulacionista para você ver aonde você vai parar no final das contas. A esposa ali não é somente Israel. É o Israel do Senhor, que são judeus e gentios que ficarão libertos. Aliás, se a linha pré-tribulacionista diz que aquela esposa é Israel, eles têm que se decidirem. Israel vai sofrer a ira de Deus ou vai para o deserto para ficar protegido? Tá vendo? São pessoas que não estão comprometidas com a verdade, eles nem conseguem se decidir entre isso. Continuando, por que Deus vai fazer sinais como ele fez na terra do Egito? Por que ele vai voltar a fazer? Mas agora não de maneira concentrada na terra do Egito. Agora de maneira global. Por quê? Segue isso daqui. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Qual que é o todo o poder das nações hoje? Energia, tecnologia, inteligência artificial, instrumentos que o espírito do anticristo usa e seduz os homens para eles trabalharem nisso, para que eles tenham poder para criar a imagem da besta. É os homens que criam a imagem da besta. Aí depois, através de uma virada do inimigo, ele vai fazer com que a imagem tenha fôlego de vida, e não tem como eu explicar isso agora. Eu sei explicar hoje, mas não tem como explicar isso agora. Eu já postei lá no Instagram sobre isso. E aí os homens farão uma imagem da besta. Drones, todas essas coisas. Como que o povo vai ficar no deserto sendo que tem drones? Não faz sentido, dizem os pré-tribulacionistas. Então o Senhor não sabia disso quando ele profetizou? Então Jesus disse lá em Jerusalém, os que estiverem aqui em Jerusalém, fuja para os montes, fuja para os desertos, porque é melhor vocês morrerem lá do que aqui. Claro que não, eles fugirão para ficar vivos. O Senhor não vai sustentar a esposa durante 1260 dias no deserto para ela morrer no fim. Mas e os ataques de drones e etc? Leia os profetas. Por que você acha que o Senhor está tocando trombetas, trazendo flagelo sobre a terra, derramando aquelas taças? Para quê? Porque com essas taças, medita no efeito delas,
ele inverte esse sistema. Ele desconstrói tudo para poder construir do jeito dele. Ele vai envergonhar o poder das nações. A energia vai ser abalada. Se a energia for abalada, acabou esse poder das nações. Elas terão que fazer guerra como faziam antigamente. Por isso que lá em Apocalipse 16, na sexta taça, o rio Eufrates seca para que venham os reis do Oriente para batalhar contra Cristo e a igreja. Por que eles têm que secar o rio para vir pelo rio? Por que eles não vão vindo de avião, de helicóptero? Por que eles não lançam bomba para Jerusalém? Pensa. A linha pré-tribulacionista não pensa isso. E aí, para concluir, o profeta, do 18 ao 20, diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Um pouquinho antes, a besta estava gritando na terra: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Claro, todo o poder da tecnologia, da inteligência artificial estará na mão da besta, na mão do anticristo. Ele vai estar monitorando o mundo, já está na verdade, né? O espírito dele atua no mundo, o espírito dele vai se apossar de um homem, que vai se apossar de todo o sistema e que vai controlar os homens. E ninguém pode comer e beber e comprar e vender se não tiver a marca da besta. Mas depois disso, que o Senhor tira todo o poder desse sistema e desconstrói para construir de novo, esse é o verdadeiro grande reset, aí vem a pergunta: quem é semelhante a Deus? Não era a besta? Quem pode batalhar contra a besta? Deus. É só ele derramar 7 taças nessa terra e acabou. Aí continua o texto: quem é semelhante a Deus e semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e esquece as transgressões da tua herança? Porque se o Senhor está disposto a ferir esse mundo, é porque Ele está disposto a perdoar os pecados dos seus santos. O Senhor não retém a sua ira para sempre. É momento de ira, não é a grande tribulação. Porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados para as profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os tempos antigos. O Senhor prometeu que Abraão seria pai de multidão de nações, prometeu que de Jacó sairia multidão de nações. Aliás, foi no mesmo dia e na mesma hora e no mesmo momento em que o Senhor trocou o nome de Jacó para Israel. Associou Jacó com Israel e disse: de ti procederá nações. E aí o Senhor cumpre tudo o que foi prometido aos nossos pais. Compreenderam? Então, pensa o seguinte: a linha pré-tribulacionista diz que o povo vai ser arrebatado antes e quem ficar aqui na terra vai sofrer a ira de Deus. Até os cristãos, os que, aspas, não eram cristãos. E nem estão aptos a ser, porque nem eles vendo o arrebatamento pré-tribulacional, mesmo eles vendo, eles não tomam vergonha na cara. Então Deus precisa de 144 mil judeus literais, virgens, 12 mil de cada tribo, para pregarem o evangelho aqui, já que os cristãos que ficaram não têm vergonha na cara e não são aptos a pregar para as nações. Eles precisam ficar para pregar e eles são chamados de primícias. Ó, povo excelente. Ninguém pode cantar o cântico que eles cantam. Eles estão junto com o cordeiro aonde quer que o cordeiro vá. Mas a linha pré-tribulacionista vomita esse horror na sua cara. E muitos aceitam isso, acham bonito, bate palma ainda, né? Agora veja bem, a igreja é arrebatada antes, não é? Aí muitos deles nem sacam as coisas. Aí eles falam: todos que ficarem na grande tribulação, muitos falam, né? Todos que ficarem na grande tribulação vão ter que morrer. Por quê? Eles vão ter que sofrer de Deus, como o pão que o diabo amassou, vão ficar sem bodas, para depois eles ressuscitarem numa outra ressurreição e através de um outro arrebatamento irem reinar com Cristo. A palavra jamais diz isso. Nenhum santo, nenhum chamado para reinar ficará sem as bodas. E outra coisa, quem disse que todos vão morrer na grande tribulação? Diz os profetas, que eu não posso citar agora, o vídeo já está ficando grande, diz os profetas que vão restar nações. Como que essas nações vão restar nesse sistema aqui? Como? Porque ninguém pode comprar e vender, nem comer e beber se não tiver a marca da besta. E para as nações restarem, para entrarem no milênio, elas têm que comer e beber.
Elas têm que estarem nos desertos. Tá vendo como a mensagem do deserto é real? E a mensagem pré-tribulacionista, ela é uma ferramenta nas mãos do diabo? Sim. E se você se você propaga isso, é você semelhante a um atalaia que está dando toque de trombeta errado. O Senhor cobrará da vida de todo atalaia que toca uma buzina dessa no ouvido dos cristãos. Agora, tudo bem, não tem nada. Eu quero ver quando chegar a grande tribulação. Qual será a reação desse povo? Quais serão as desculpas? Não é? Tem pessoas dando desculpa a partir de agora. Eu sou pré, mas estou preparado para ser pós. Isso é desculpa. Isso é desculpa de quem tem medo de errar. Se você acredita no que você prega, não tem essa de eu sou pré e estou preparado para ser pós. Não está preparado coisa nenhuma. Como é que você vai preparar os seus irmãos se você prega para eles uma falsa promessa? Eles não sabem nem o que fazer quando chegar o tempo da grande tribulação. E não pensa que eles vão começar a estudar quando chegar o tempo da grande tribulação, porque não vai ter tempo para estudar. É tempo de ação. Tá bom, irmãos? Eu finalizo o vídeo aqui. Tentei falar rápido, me esforçar ao máximo para o vídeo não ficar muito grande. Queria que vocês me seguissem lá no Instagram, se inscrevessem lá. Eu estou trabalhando na conta por lá também. E eu vou soltando os picadinhos de vídeos por lá também, tá bom? Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor. Até o próximo estudo.